Com uma mudança significativa no jeito de se fazer negócios, muitas pessoas têm procurado estruturar e desenvolver novas atividades que possam proporcionar renda e, quem sabe, virar fonte de renda principal. E a internet é o principal meio utilizado atualmente para essa mudança e migração. Dentre várias oportunidades, temos o dropshipping. Vamos entender nesse podcast como funciona e quais são os pontos que devemos observar nesse tipo de empreendimento. Esse é o podcast do Investidor Inteligente que todas as semanas traz para você informações valiosas sobre sua vida financeira, respostas sobre como usar melhor o seu dinheiro de maneira mais harmônica, procurando te ajudar na importante tarefa de se tornar mais sensível à sua vida financeira, para cuidar bem do seu dinheiro. Eu sou Felipe Souza, terapeuta financeiro especialista em inteligência financeira, treinador e palestrante, consultor e educador financeiro, o expert em finanças e investimentos do Dicas Curtas. Você me encontra nas diferentes redes sociais através do @FelipeSouzaBR. Tenho o nobre e ousado objetivo de te ajudar a destravar a sua mentalidade e entender que a prosperidade também é para a sua vida. Ao usar bem o seu dinheiro, você pode desfrutar de qualidade de vida, fazer com que ele sobre e investi-lo para realizar seus sonhos e objetivos. E, dessa forma, poderá se comportar de forma mais sábia e próspera em relação às suas finanças, transformando-se em um investidor ainda mais inteligente. Esse e os outros podcasts do Dicas Curtas são gratuitos. Portanto, você pode seguir e assinar agora o Investidor Inteligente nas diferentes plataformas de podcast, seja através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Investidor Inteligente pelos apps Spotify ou Deezer. Faça isso agora para não perder nenhuma dica, ficar por dentro com todas as informações e acompanhar todas as semanas os novos episódios para poder usufruir e aprender com o seu presente e construir e cuidar do seu futuro. Quer aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente. Mais um expert do Dicas Curtas. Nesse episódio, vamos falar com Magdiel Teodoro, que é um grande amigo, empresário que, dentre vários outros empreendimentos que ele desenvolve, também trabalha com dropshipping, que trata-se de uma oportunidade bem interessante na internet para fazer seu dinheiro ser empregado no mercado empresarial e crescer na medida em que o negócio se desenvolve. Seja muito bem-vindo, Mag. Muito obrigado e agradeço aí a chance de poder falar com você que está escutando isso aí através desse podcast. E vamos ser bem objetivo. Mag, fala pra gente, o que é dropshipping? Bom, entre muitos conceitos que as pessoas podem dar, dropshipping ele é uma venda feita hoje em dia atualmente pela internet, mas com uma diferença na logística. Na prática, você está terceirizando a logística direto para o seu fornecedor. Então não tem muito mistério, em vez de você ter o seu próprio estoque, você faz uma venda usando o estoque direto do seu fornecedor. E essa modalidade tem começado a ganhar um público muito grande, até pela facilidade e um tipo de atendimento mais personalizado que a gente pode ter, e um relacionamento também junto com o fornecedor e o vendedor em si. Essa diferença entre o fornecedor e quem está vendendo é o que a gente vai chamar de lucro, provavelmente, daqui a pouquinho. E algumas pessoas podem pensar no dropshipping como uma fonte alternativa de renda. Esse raciocínio ele é adequado ou é melhor enxergar de outra forma? Esse raciocínio é adequado, ainda assim também é cogitável incluir ele como uma fonte viável de renda mesmo, e não aquela renda extra em que a gente dá pouca atenção. Eu falo isso por causa do potencial de ganho. Então, não é um negócio para a gente poder dizer como uma indicação simples de algum produto em que você vai ter um ganho muito limitado de renda,
mas ele atende a todos os patamares financeiros. E assim, se a gente parar para pensar, quais que são as vantagens, as grandes vantagens de desenvolver esse tipo de negócio? Acredito que o primeiro é principalmente a escalabilidade dele, é o que mais chama a atenção. A barreira de entrada dele vai ficando cada vez menor, e a gente pode falar um pouquinho mais, mas o potencial de ganho dele por causa do marketing que é feito dentro da internet faz você ter um alcance muito superior do que vendendo numa loja física ou vendendo com uma lista limitada de clientes. Então, aonde a internet hoje alcançar, você tem um potencial de colocar o seu anúncio, de colocar a sua venda acontecendo ali. E essa facilidade está normalmente a um clique de distância. Basta a gente saber, claro, aonde tem que clicar. E essa maleabilidade do mundo digital, ela faz com que gente de todas as instruções, todos os níveis de instruções, possam ter uma boa entrada nesse mercado. E assim, Mag, tratando-se de um negócio digital, muitas vezes surge aquela dúvida: será que esse negócio é perene? Será que ele pode ser conduzido como um negócio visando longo prazo? Como é que funciona isso no dropshipping? Semelhante aos negócios no mundo físico. A diferença com o mundo digital é que ele vai facilitar esse vínculo, essa relação entre cliente, fornecedor e o intermediador. É uma venda comum. No caso do mundo físico, você depende às vezes de um contato geográfico com a pessoa, você depende de um contato de comunicação ou via telefone ou qualquer outro meio de comunicação. Na internet, você tem uma facilitação nesse sentido. Então, o que vai comparar ele a respeito da perenidade com o negócio comum? Vai ser principalmente o branding, vai ser a propagação da marca. E eu vejo muita gente, às vezes, errando nisso, de querer entrar no dropshipping, mirando em fazer um montante temporário de dinheiro. E funciona, e muito bem, inclusive. Mas alguns estão pensando um pouco mais na frente e começando a apostar na marca. Porque criando esse relacionamento com a marca, você deixa, e talvez eu possa até citar o nome de algumas marcas aqui, em outros mercados, claro. Você deixa de comprar um mero refrigerante para comprar uma Coca-Cola. Só que esse trabalho leva tempo. Esse trabalho leva tempo e leva investimento também, que vai ser originário do próprio negócio. Então, é possível sim ter o trabalho em cima desse equity, que é a perenidade, é o agregar valor em cima da marca que está sendo construída. Seja em moda, vendendo roupas ou alguma coisa relacionado a estilo na internet, seja a serviços. A gente tem aí as fintechs, hoje muito conhecidas, e elas estão trabalhando o branding dela, já focando nessa perenidade. A gente tem instituições como o Nubank e outras mais, que estão apostando em criar esse relacionamento do cliente com a marca. Então não é a venda apenas de um produto ou de um serviço, mas de um relacionamento de longo prazo com o cliente. Quem começa a adotar mais por essa visão no negócio, tem uma chance maior de poder manter esse negócio no longo prazo funcionando e se mantendo rentável. Qualquer pessoa pode desenvolver o dropshipping? E quais seriam aí as maiores dificuldades nesse tipo de negócio? É complicado dizer sobre qualquer pessoa, mas realmente esse é para a maioria das pessoas por causa da facilidade. Bom, as maiores dificuldades envolvem aí praticamente o domínio das ferramentas, que são, na maior parte, digitais, né? Então, dominar uma plataforma, o operacional da plataforma, conhecer os trâmites ali a respeito de pagamento, como fazer esse contato com o fornecedor, por qual meio de comunicação as transações vão acontecer, como fazer o atendimento ao cliente, que é uma venda comum. Realmente é uma venda comum. Você teria o seu negócio ali e você tem que ter um caixa, você tem que ter um tipo de balcão, você tem que ter um lugar geográfico posicionado para o seu negócio. E tudo isso acontece só que de forma digital. Então ter esse conhecimento vai ser o único limitante, a única barreira de entrada. Só que, como a gente tem a própria internet sendo fonte de instrução, hoje a gente tem o YouTube, em que você digita como fazer uma loja online, por exemplo, e ali você vai ter uma série de conteúdos, uma série de instruções gratuitas, inclusive, que vão te dar um bom começo, mas é claro que não vai substituir a prática, porque na hora do vamos ver, algumas ferramentas mudam um pouco de operação
E acredito que como qualquer empreendedor que tem esse apreço ao risco e de descobrir as coisas e de não se intimidar pelo que é desconhecido, até uma criança curiosa vai ter uma boa entrada nesse mercado, inclusive como acontece em vários casos. Tem pessoas aí de 15, 16 anos que estão faturando aí já na casa dos 5, 6 e às vezes 7 dígitos mensal de faturamento. E isso é uma pessoa jovem, uma criança quase, com um faturamento de gente grande que muitos empresários de longa data não conseguiram atingir ainda. Então a barreira de entrada é quem tem ou quem não tem acesso à internet apenas, eu posso considerar assim. Muita gente jovem, então, já consegue desenvolver um negócio, como você bem disse, de gente grande. Isso é impressionante. E pensando em termos de negócio, as pessoas perguntam sobre o quanto que elas podem ganhar. Você já deu uma palhinha, né? Mas qual que é o potencial de ganhos tratando-se aí de dropshipping? E esse tema, às vezes, até toca em alguns riscos que a gente vê pelo seguinte: quando a gente vai fazer uma pesquisa dentro da internet, o que vai aparecer bastante são propagandas relacionadas ao quanto você pode ganhar nessa área. E eu vou ser até ousado em dizer que 99% delas são reais, mas as pessoas raramente vão entender como funciona isso. A maioria das pessoas que às vezes tem um contato com uma propaganda sobre, eu faturei, por exemplo, 200 ou 100 mil reais em apenas 30 dias. E é muito comum você encontrar até mais do que isso na prática. Mas isso assusta tanto as pessoas que elas acabam acreditando ser uma mentira. Tanto porque elas também fazem alguns exercícios, algumas práticas, algumas tentativas frustradas, principalmente por não dominar todas as áreas envolvidas, quanto também pela popularização do charlatanismo, né, de venda de dinheiro pela internet. Mas eu acredito que todas as áreas que vão dialogar com finanças, com dinheiro, com empreendedorismo, vão estar sujeitas a isso também. Então, é necessário para quem está recebendo essas informações ou quem vai pesquisar a respeito disso, saber que é possível sim, mas o simples não é tão fácil. E isso acontece para qualquer negócio. Então, não precisa ter esse receio de ver, às vezes, uma propaganda, um contato ali informativo de e-mail dizendo: olha, faturei 1 milhão esse mês. E às vezes você vai ver, poxa, mas como aquela pessoa consegue? Será que é mentira? Será que é verdade? Isso é real. Isso é real sim, mas não é para todos, por causa justamente do domínio de ferramentas e como vai acontecer essa escalabilidade. O que vai propagar isso ou não é principalmente a maneira como você vai fazer a publicidade, assim como qualquer negócio. Né? Então você tem lá muito estoque do seu fornecedor, que às vezes é um fabricante, e você tem um potencial muito grande de atingir várias pessoas com sua publicidade dentro da internet. E isso, obviamente, vai coincidir com muita gente querendo comprar. Claro, se a propaganda for bem feita, se o marketing estratégico estiver bem alinhado com a proposta, se a oferta também for honesta, né, com o que está propondo, e se o produto tiver uma boa qualidade, isso vai até se perpetuar. E, claro, fazer aquele manejo de giro de capital, de não cair na falha de alguns, que é faturar muito, muito rápido e acabar gastando dinheiro ou drenando esse dinheiro num mau uso dentro do próprio negócio. Isso, infelizmente, acaba causando a falência de muitos e, às vezes, boatos como esses acaba queimando o filme, digamos assim, dessa área dentro da internet. Inclusive, eu falo muito com os ouvintes do podcast do Investidor Inteligente, principalmente empresários, que essa é uma falha que ainda existe no Brasil em misturar as finanças do negócio com as finanças pessoais e acaba que a pessoa começa a estruturar um padrão de vida muito além do que de fato ela poderia estar estruturando. E quem sai prejudicado no final das contas, né, além de outras possibilidades como família, é o próprio negócio. Acaba comendo a galinha de ovos de ouro e aí a coisa acaba ficando bem complicada. Assim como em qualquer negócio, empreender envolve aprender muito mais coisas do que muita gente nem imagina. Quais são os assuntos ou temas a serem aprendidos para ter um bom desempenho no dropshipping? Acredito que a principal delas é vendas. Algumas pessoas parecem já nascer com esse tino de vendas.
Outras vão aprendendo isso com o tempo. Eu tive a graciosa experiência de, desde a minha adolescência, trabalhar com vendas. Desde vendas porta em porta, vendas para instituições, e hoje eu incluo a vendas na internet dentro dessa lista de experiências. E eu percebo que ela não diferencia. É sempre uma relação de confiança, é uma relação de troca, é uma relação de ajuda. Então, enquanto a pessoa não entender isso, ela corre o risco de ficar muito atrelado a depender das técnicas, dos passo a passos. Ela não vai provavelmente se sustentar durante muito tempo em qualquer mercado que ela vá depender de vendas, que acredito eu seja a maioria deles. Mas entre esses temas, além das vendas, tem uma gama de assuntos que envolvem o aprendizado aí, porque a gente está falando de um negócio na internet. Então, óbvio, o marketing digital que é tão falado hoje em dia, ele não é nada mais do que o próprio marketing em si, que já é uma gama muito grande de assuntos, junto com o domínio operacional das ferramentas e o entendimento sobre elas. Hoje a gente tem, através de métricas, um entendimento muito mais afinado e refinado do que o nosso cliente está buscando, de onde ele está, do que ele gosta, do que ele procura, do que ele precisa. E o bom vendedor, ele vai tentar se instruir desse tipo de informação para poder efetuar tanto a publicidade, que aí a gente já entra como um dos primeiros, das primeiras áreas a ser trabalhada, que também aquele que é dono do negócio vai precisar conhecer a parte tributária do seu negócio. E o dropshipping tem uma peculiaridade que ela não é tão conhecida hoje dentro do Brasil, quando a gente fala de regulamentação contábil ou fiscal. Mas ela tem sim enquadramento em alguns requisitos, em algumas modalidades, e não precisa ser nada ilegal, apesar de que alguns vão passar um período nesse espaço de legalidade por desconhecimento e não por impossibilidade. Então, o empreendedor ele tem que ficar atento com isso. É um negócio digital, mas é um negócio como qualquer outro. Ele precisa entender de giro de capital, de administração, o próprio fluxo de caixa, que parece ser uma coisa tão básica para quem está no negócio, como você comentou, às vezes é o grande calcanhar de Aquiles de muitas pessoas que não sabem, às vezes, diferenciar o que é o caixa pessoal e o caixa da empresa. A gente tem que entender não só como a empresa sendo uma pessoa, né, mas também a gente nas nossas finanças pessoais, e você é um grande propagador desse tipo de instrução, nós temos que entender o nosso caixa pessoal como sendo uma empresa. E a empresa tem entradas e saídas. Então, manter essa distinção é muito necessário. Então, conhecimentos de administração, pelo menos um básico ali de contabilidade fiscal, pelo menos a respeito daquele próprio negócio. E hoje em dia, como eu comentei, tem fontes de informações muito boas, tem grandes influencers digitais que estão no mercado em todas essas áreas. Dentro do marketing digital, é algo que parece que é mais atrativo para as pessoas que envolvem com dropshipping, tem algumas áreas que são mais importantes, vamos dizer assim. Uma delas é o tráfego pago principalmente, que é como o seu anúncio vai alcançar aquela pessoa que talvez está do outro lado do Brasil, ou que tem um acesso na rede social em que você está fazendo essa publicidade. Eu conheço muitas pessoas que não sabem, não têm ideia de como fazer uma publicidade dentro de um Facebook, dentro de um Instagram. E conhecer esse tipo de trabalho é quase que vital. Ou, pelo menos, caso você não queira se envolver com isso, conhecer aonde você encontra bons profissionais gestores de tráfego. E aí a gente tem uma série de profissionais que vão participar também desse processo na construção dessa empresa digital da pessoa, conforme ela vai crescendo. Porque por mais que o dropshipping possa ser feito por uma única pessoa, em algum momento você vai precisar de profissionais para estar fazendo algumas tarefas delegadas por você, até para critério de escala mesmo. Escalar um negócio é saudável, principalmente quando ele está crescendo bem. Então, tráfego pago é uma das coisas principais a serem aprendidas. Copywriting é mais conhecido como os textos persuasivos de vendas. E essa é uma área muito procurada, inclusive dentro do marketing digital, e muito importante de ser aprendida, porque no anúncio da internet você tem pouco tempo, porque as pessoas consomem a publicidade dentro de uma rede social que é rápida.
Você, às vezes, numa rolagem de feed no Instagram ou no Facebook, você, em 1 minuto, passou por 50, 60 informações diferentes. Então, algo que seja realmente atrativo, não só no texto, mas aí a gente vai falar de outra área que é o design, seja o design criativo da imagem ou do vídeo, e isso é muito necessário, alguma coisa que prenda a atenção da pessoa. E aí a gente já está falando como os grandes empresários, que é como vamos atrair a atenção do público, porque o meio de comunicação está acessível a todos. Conhecendo o tráfego, conhecendo as maneiras criativas, inclusive, criativo é o nome técnico desse anúncio, incluindo aí o texto, incluindo a imagem, incluindo o vídeo, se for necessário, né? E dentro do dropshipping você vai precisar também conhecer um pouquinho, pelo menos, do domínio da ferramenta que você está usando. Seja o domínio dessa plataforma que vai servir como loja sua, ou seja, inclusive o domínio dessa ferramenta que vai construir a sua loja do zero. Hoje você pode alugar esse espaço para poder estar fazendo a sua loja e a um preço muito pequeno. Inclusive, nos primeiros meses você encontra plataformas que nem cobram de você isso, então o risco passa a ser muito baixo. O que compensa mais ainda tá tateando nesse mercado e aprendendo, mesmo que seja na prática. Entre os riscos financeiros, a gente vai ter aí o gasto com tráfego pago, que é a publicidade, e talvez aí, quando você vai fazer uma contratação de algum aplicativo, como por exemplo, quando eu falo aplicativo, inclusive, é de funcionamento dentro da loja. Vou dar um exemplo. Em algumas lojas online, você vai ter um botãozinho de clicar e conversar com alguma pessoa, um atendente ali. Então, isso é um programa dentro da sua loja. Esse aplicativo, muitas vezes, ele é pago. Você paga uma mensalidade, às vezes de uma taxinha bem pequena, e alguns outros aplicativos cobram, inclusive, um percentual bem baixo das suas vendas, o que, inclusive, até viabiliza, porque não demanda de você alguns investimentos iniciais, baixando mais ainda a barreira de entrada e de investimento de capital inicial. Como você perguntou, o que precisa ser aprendido para ter um bom desempenho aí no dropshipping, eu incluiria marketing e as ferramentas digitais como sendo o básico, digamos assim. Óbvio que você pode se aprofundar e deve, mas isso é pelo menos o básico para você conseguir operacionalizar o seu negócio. Isso eu já estou supondo que você já tenha pelo menos uma noção de que o administrativo e o contábil fiscal já vai estar ali dentro da sua caixinha de ferramentas também. Mag, já vamos finalizando nosso podcast e eu queria que você dissesse palavras finais para quem está pensando em empreender e desenvolver dropshipping. Quais seriam as principais instruções para um leigo ou para um novato? Se arrisque. Sem sombra de dúvidas, o risco vale a pena. Skin in the game, coloca sua pele no jogo. Não tenha medo, vão acontecer um monte de coisas que podem gerar medo, mas a recompensa, caso haja pelo menos uma mínima possibilidade, vale muito a pena. Eu gosto de dizer que alguém que está lá buscando uma pepita de ouro, ele não simplesmente olha para o chão e pega várias pepitas. Ele vai ter que cavar buracos, ele vai ter que fazer uma mina inteira, ele vai ter que tirar muita terra dali, mas a recompensa vale a pena. E quando a gente está falando de um mercado que está tão em crescimento assim, que ainda está no começo, a barreira de entrada é baixíssima, quase zero em alguns casos, compensa arriscar. Porque pode ser que algumas pessoas vejam como uma renda extra e isso possa se tornar muito mais mesmo, do que uma renda principal. Então, tomar o risco sem medo nenhum, principalmente quando o que é investido ali é baixo, poxa, é quase como não ter o porquê não. Mag, eu te agradeço bastante pela sua participação no podcast do Investidor Inteligente e eu acredito que os ouvintes agora podem ter uma noção um pouco mais clara sobre como que funciona esse negócio. Tem muita gente aí na internet que está fazendo e, como você mesmo disse, tem muita gente que está produzindo muito dinheiro e é uma belíssima oportunidade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Felipe, e incentivo novamente as pessoas a procurarem a respeito. É muito comum você ter uma lista de pessoas na internet, hoje, pelo menos essa postura autodidata, de referências em cada área, seja no marketing digital e também no dropshipping que envolve isso. Então, vai de cara mesmo, começa a pesquisar, a procurar, faz uma lista de influencers, de referências com bom nome
E caso não consiga, pode me procurar. Eu estou também no YouTube ali e eu dou uma orientação um pouco mais específica para quem está começando aí. Nesse mercado, que pode ser principalmente uma boa geração de capital para poder fazer bons investimentos aí, principalmente. Eu não sei se você sabe, mas o podcast do Investidor Inteligente também pode ser um pouco seu. Acesse a transcrição no blog do Dicas Curtas caso queira deixar algum comentário para esse episódio. E você também pode participar mais fazendo a mesma coisa, encontrando a postagem no perfil do Dicas Curtas, tanto no Instagram, siga @Dicas Curtas, quanto na fanpage do Investidor Inteligente no Facebook. Aproveita para seguir o perfil, curtir a página e as postagens, marcar seus amigos e compartilhar com eles o que você está aprendendo aqui. E você também pode entrar em contato direto comigo através das diferentes redes sociais, através do @FelipeSouzaBR. Ou eu pessoalmente, ou alguém da minha equipe, vai atender a sua demanda, ok? Caso queira, você também pode participar da comunidade exclusiva do Investidor Inteligente no Facebook, expondo suas dúvidas, dando suas sugestões de novos temas e apresentando postagens que agreguem à comunidade. Para manter o grupo saudável, só não vale postar spam e nem publicidade, ok? Todos os links estão na transcrição no blog e na descrição dos episódios. Aproveite para escutar ou reescutar outros episódios que sejam importantes para você nesse momento. É muita informação e uma acaba se conectando a outras, fazendo uma mistura ainda melhor. Lembre-se de cuidar bem de você, de sua família e de suas finanças. Que Deus te abençoe. Aqui é Felipe Souza, o investidor inteligente. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.